Vamos conversar, né? Que a gente só se conhece virtualmente, né? Deixa eu explicar para o pessoal, então, Valéria. Eu já não sabia que era ela, né? Já havia escutado o podcast dela com o Dr. Vitor Azini, né? E porque assim, eu já zerei o podcast dele, eu sou viciado em podcast, e já te seguia e não sabia que era você. Aí a gente conversou por causa de um post, alguma coisa assim, depois que caiu a ficha, né, que era você. E aí eu fiquei muito feliz de saber, né? Porque a Bom, história é muito bonita, tem muita coisa interessante aí que vai ajudar muita gente, com certeza. tomara, tomara. Esse é meu propósito, na verdade. Eu sempre foi sempre bem difícil para mim, né? Porque eu tive, como eu contei para você, já contei brevemente para você, mas vamos contar aqui rapidinho de novo, né? Minha história. Eu, quando criança, tive disritmia, tomei remédio para controlar as convulsões por bastante tempo, até os 18 anos, quando com 18 anos eu comecei, depois de parar de tomar os remédios para epilepsia, comecei a ter enxaqueca. E fiquei 30 anos da minha vida com enxaqueca, cada vez pior. Na minha gestação foi bem difícil, porque eu tive contrações que daí me fizeram tomar remédio, um remédio bem forte, tá? Já preta, para conseguir controlar as contrações e levar a gestação até o final por causa da enxaqueca, né? E depois disso foi só ladeira abaixo, né? Só foi piorando, cada ano pior e tudo, até que chegou num ponto que eu tentei todos os preventivos e os médicos tradicionais, de medicina tradicional, já tinha ido em vários e fui num bambambam aqui em São Paulo, né, neurologista, que chegou para mim e falou assim: olha, no seu caso eu não sei mais o que fazer, né? Não tenho mais o que fazer. Só se eu te desse esse remédio que pode te causar fibromialgia. Entre ficar com dor na cabeça ou dor no corpo inteiro, eu preferi desistir e comecei a procurar alternativas, que foi quando eu voltei daí num outro médico, que é o doutor Alexandre, né, que já estava então com uma... Quando eu fui a primeira vez, eu não falei, mas quando eu fui a primeira vez no doutor Alexandre Feldman, foi quando eu estava grávida e tive que tomar o remédio tarja preta. Foi ele que me receitou, mas naquela época ele ainda tinha uma abordagem um pouco diferente, né? E depois disso, a gente foi... eu fui nele e comecei a fazer a dieta que ele propunha, melhorei bastante, ainda assim não foi uma melhora, né? Assim, eu melhorei de 30 crises para 6 crises por mês, aí é uma grande melhora, mas ainda assim é um caso crônico, né? As pessoas que têm 6 crises por mês não está satisfeita ainda, é limitante ainda, né, a vida. E depois disso, ainda mesmo mantendo a alimentação, que é uma alimentação baseada em comida de verdade, né? Eu ainda continuei piorando cada vez mais, até que cheguei no ponto que não tinha mais muito o que fazer. De novo, já não tinha muito uma solução para mim. E foi então que eu achei no Dr. Google, achei um livro do médico, do Dr. Josh Turknett, que escreveu um livro que chama My Migraine Miracle. Nesse livro, ele aborda a dieta cetogênica para quem tem mais dias de dor, né? Depois, ele até já escreveu, ano passado lançou um outro livro só de dieta cetogênica. Quando ele escreveu esse primeiro, ele não dava tanta ênfase na dieta cetogênica, quanto agora, nesse último livro, ele já dá uma ênfase maior para a dieta cetogênica como tratamento para enxaqueca. E foi então que eu comecei a fazer a dieta dele. Tive que fazer mais coisas, porque meu vício era muito grande. Eu tomava
de 150 a 200 comprimidos por mês de analgésico, só de analgésico, fora os anti-inflamatórios, que eu cheguei a ter úlcera no estômago por causa disso. Então, assim, era um quadro bem grave. E eu tive que fazer uns protocolos, né, para desintoxicar, não só fazer a dieta, porque só fazer a dieta no caso desse não era o suficiente, eu tive que fazer mais coisas para conseguir realmente melhorar. E assim, falando bem mais resumidamente, é isso. Pronto. E essa primeira dieta que você falou consiste no quê que o doutor passava? O que ele tirava? Explica para... Então, a primeira dieta do Dr. Alexandre Feldman ainda é o que ele preconiza até hoje, né? É uma dieta, basicamente, é uma dieta baseada em comida de verdade mesmo, assim, com retirada de farináceos, açúcar e industrializados, todos industrializados. Então, esta é a base da dieta dele, né? Tirando tudo isso. Ele ainda mantém um pouco de grãos, né? Assim, essa dieta mantém ainda arroz, feijão, mas tira tudo quanto é farinha. Tira farinha de mandioca, todas as farinhas são retiradas. Então, tapioca já não entra também. Então, é uma dieta mais baseada em comida de verdade, porém ainda não é uma dieta paleo, né? Que seria com a retirada dos grãos, né? Então, assim, e é isso. É interessante você falar isso, porque independente da patologia, que eu já entrevistei pessoas com ovário policístico, com endometriose, com doença de tireoide, distúrbio bipolar, e é sempre a mesma volta para as origens, no sentido de que quando a gente diminui os industrializados, diminui a poluição que tem em volta da gente, né? Vamos pôr dessa forma, porque o jeito que a comida está hoje, ela é poluída mesmo, com muitos corantes, conservantes e assim por diante, né? Quando retorna para as origens, o organismo tende a agradecer e começa a se curar, vamos falar assim, né? Porque nós na medicina, você sabe que não podemos falar em cura, né? Que nosso conselho... Não é nada, eu não vejo, eu não falo que eu sou curada da enxaqueca, eu tenho minhas enxaquecas controladas, eu consigo controlar. Hoje em dia eu consigo controlar, na maioria das vezes, só tomando água com sal e ajuda bastante. Aliás, todo mundo que começa a comer comida de verdade, né, tira os industrializados, já daria para colocar um pouco. Eu acho que em parte do problema de eu não ter resolvido também nessa dieta foi um pouco da falta de água com sal e também um vício maior, né, em analgésicos, que acaba acarretando numa maior resistência à insulina, né? Isso já está comprovado, né? Já tem estudos aí que comprovam que a pessoa que tem vício em analgésico acaba virando resistente à insulina também por conta disso. Certo. E nesse contexto aí, se fosse para você, Valéria, fazer um top 5 de coisas que alguém tem que fazer, eu tenho enxaqueca, vamos supor. 5 coisas que eu tenho que mudar, assim, imediatamente, para começar a melhorar, a ver melhoras. Então, aí claro que vai depender de cada caso, né? Isso sempre, no meu caso, foi um caso extremo. Na maioria das pessoas, só retirando farinha, industrializados e açúcares, já vai resolver para muita gente. Para muita gente já vai resolver. Algumas pessoas vão ter que retirar também os grãos. Do meu ponto de vista, hoje, eu acho que vale a pena retirar tudo, porque inclusive nessa abordagem, que é uma abordagem Weston Price, que é o que o
o Dr. Alexandre Feldman preconiza, essa abordagem, mesmo para os grãos, é necessário que você tenha um preparo. Não é você comer o grão simplesmente da forma como é consumido hoje, sem deixar de molho, sem ter todo o cuidado, né, para evitar os fitatos, todos os antinutrientes que esses alimentos carregam. Então, é praticamente impossível de você comer sem fazer todo esse preparo. Na nossa vida corrida, eu acho que vale a pena retirar de todo mundo, porque ninguém vai ter todo esse trabalho sempre, 100% das vezes. Então, eu acredito que as pessoas se beneficiam retirando os grãos totalmente da sua dieta. Ótimo. E se fosse para você me falar hoje, como é que é a sua dieta? Me fala do café da manhã até a hora de dormir. Como é que é a sua alimentação? Então, daí depois disso tudo, porque minha alimentação acabou, como eu acabei danificando muito, como você pode imaginar, danificando muito meu intestino, toda essa parte aí, eu acabei restringindo cada vez mais. De uma dieta cetogênica, eu acabei passando para uma dieta carnívora, porque eu tinha muito problema de constipação, mesmo consumindo bastante legumes, bastante verduras, eu tinha muita constipação, nada melhorava, eu só conseguia ir ao banheiro comendo bastante fibra e cada vez mais fibra e já não dava mais conta da minha situação quando eu resolvi, então, entrar numa dieta carnívora. Eu fiquei 2 anos e pouco numa dieta carnívora, não restrita, né, mas uma dieta carnívora que continha todos os produtos de origem animal, inclusive ovos e queijos e laticínios, né? Que muita gente acaba retirando tudo isso numa dieta carnívora mais restrita. A minha não foi tão restrita assim, fiquei 2 anos e um pouquinho. E agora eu estou, aos poucos, retornando para uma dieta cetogênica. Então, meu café da manhã é carne moída, na maioria das vezes. É carne moída, até porque eu treino, gosto de treinar bastante musculação, então eu falo que é o whey de boi ralado, né? Então eu não consumo whey, porque para quem tem enxaqueca é um alimento muito processado, acaba elevando bastante a insulina, e eu acho que mesmo se for um whey mais limpo, vamos dizer assim, sem nenhum aditivo de corante, nem adoçante, nem nada, mesmo assim acaba não sendo legal para quem tem enxaqueca. E eu acabei retirando totalmente da minha vida. Então eu consumo bastante carne moída no café da manhã, que para mim acaba digerindo melhor do que o ovo, até eu me sinto mais satisfeita com a carne moída. No almoço, também como uma carne, às vezes um ovo do lado, e assim vai. E como o que eu reintroduzi novamente na minha alimentação por enquanto foi abóbora, palmito, todos cogumelos eu consigo comer bem. Tomate, já estou conseguindo, demorou para eu conseguir reintroduzir o tomate, mas agora eu consegui. Era uma coisa que também não caía muito bem. Então, aos poucos, estou conseguindo voltar a uma dieta mais cetogênica, assim, colocar um pouco mais de salada. Às vezes eu como, não sempre, mas às vezes eu como um pouco de salada, e é isso. Maravilha. E come só quando tem fome ou você deixa em Não, jejum? Então, eu já fiz muito jejum. Para enxaqueca, eu acho que dá certo, mas a pessoa tem que estar adaptada, porque se não tiver adaptada para uma dieta mais baixa em carboidrato, não vai dar certo. E aí, assim, essa adaptação vai depender muito da pessoa, né? Assim, como eu falei, às vezes a pessoa pode até estar mais adaptada numa dieta mais paleo, né? Ou até uma low carb,
não necessariamente chegar numa cetogênica, mas para a pessoa que vai fazer um tratamento para enxaqueca, às vezes precisa chegar numa cetogênica até conseguir fazer o jejum, porque às vezes não é o suficiente. E aí tem outro detalhe também, numa cetogênica, a cetogênica para enxaqueca é diferente de uma cetogênica para emagrecimento, por exemplo. A dieta cetogênica para enxaqueca vai ser uma dieta cetogênica mais cheia mesmo de gordura, justamente para poder melhorar dar mais energia para esse cérebro, sabe? Porque o cérebro de quem tem enxaqueca acaba tendo uma dificuldade de utilizar o carboidrato como fonte de energia. E também por isso acaba tendo bastante necessidade da gordura. Isso é ótimo, né? Isso joga por terra aí o que muitos dos tradicionais falam, que o cérebro precisa de carboidrato. Sem carboidrato não tem como ter raciocínio limpo, e é exatamente o contrário, né? Para o pessoal entender um pouquinho, por que 30% do cérebro precisa de glicose mesmo? Porque naquela parte do neurônio que vai os axônios, que vai aquela parte mais esticadinha, ela não tem mitocôndrias. Então ali realmente ela precisa de glicose, né? Na glia, naquele pedacinho ali, eles não têm muita mitocôndria. Então, se eu não comer carboidrato, essa parte do meu cérebro morre? Também não, porque a gente tem o fígado, que está ali para fazer a gliconeogênese, justamente por isso, né? O organismo é muito sábio, né, Valéria? Muito sábio, muito sábio. E é isso, e assim, eu já fiz bastante jejum. Eu hoje em dia não faço com tanta frequência, assim, eu acho que para mim, como eu tive bastante um histórico bem grande de fazer restrição calórica ao longo da minha vida para conseguir manter peso e tudo, o jejum eu acho que acaba trabalhando um pouco contra, sabe? A gente acaba restringindo a caloria e o organismo acaba segurando, né, a perda de peso. E então, hoje em dia eu faço, mas não faço com tanta frequência, costumo respeitar um pouco fazer tipo uma vez por semana ou a cada 15 dias, um de 24 horas, e fazer uma vez por semana. Geralmente eu faço um de 16 horas, que é ficar sem o café da manhã nos finais de semana, uma vez ou duas vezes no final de semana, eu faço isso, porque acaba me fazendo bem. Eu gosto de jejum, mas eu sei que não devo fazer tanto. Na verdade, quando eu aprendi que eu deveria comer mais proteína, aí meu corpo conseguiu funcionar melhor. E foi justamente na carnívora que daí eu consegui entender toda essa minha necessidade, sabe? Porque até entrar na carnívora, eu continuava comendo pouca proteína, restringindo essa quantidade de proteína e não acreditando que aquilo pudesse ser aumentado, sabe? Então foi bem Por tem uma quebra aí isso, é porque é o que a gente escuta nas faculdades, né? Inclusive, você agora está fazendo faculdade de nutrição, não é? Conta pra gente. Te isso. estimulou tanto você entrar na área. Então, eu comecei fazendo a dieta cetogênica, né, lá atrás, 5 anos atrás. Melhorei muito da enxaqueca, e as pessoas começaram a vir atrás de mim, né? Todo mundo sabia do meu problema. E as pessoas começaram a perguntar, mas como que você fez? O que que você fez para melhorar? E eu senti uma necessidade de um conhecimento maior para eu poder explicar para as pessoas o que estava acontecendo comigo e por que que aquilo tinha dado certo, porque na maioria das vezes a gente percebe até um julgamento, né, dos outros com relação assim, nossa, você fez tudo isso, você tá louca, né, de não comer carboidrato, de você tá comendo tanta gordura, vai fazer mal para você.
Então eu fui atrás de conhecer, aliás, isso é uma coisa que eu também, desde sempre eu tenho também essa vontade de entender um pouco mais. Quando eu fiz Weston Price, eu li o livro todo, fui tentar entender como é que era, por que era bom aquilo também para mim. E quando eu comecei a fazer a cetogênica, eu li o livro do Gary Taubes, eu fui fazer o curso do Mark Sisson de coach, né, para preparação para coach. Então, eu sou coach formada pelo Mark Sisson, que a base dele é uma dieta paleo, né? E é isso que ele preconiza. Então, fui tentar entender e no curso aborda muita coisa do que a gente vê, do que a gente está vendo. Aliás, assim, foi bem abrangente em vários aspectos, sabe? Não só na parte da alimentação, como na parte dos exercícios e tudo. Então, eu aprendi muito. E achei que também, para conseguir trabalhar como coach aqui, eu precisava ter uma base maior, né? Porque não só trabalhar como coach de enxaqueca, de certa forma, eu teria que acabar aconselhando com relação à nutrição da pessoa. E fazer isso sem estar amparada legalmente, né? Porque a nossa legislação não permite isso, não, que só o curso de coach que eu fiz lá fora não valeria para isso. Então, eu resolvi fazer o curso de nutrição, já estou no 7º semestre, eu me formo no final desse ano. E é isso, é um grande desafio, né? Porque eu já comecei a faculdade com quase 50 anos, vou me formar com mais de 50 anos, então é uma mudança de vida na metade do caminho, ou mais da metade do caminho, né? Não, é isso aí. É aquela busca, né, pela própria saúde, você não terceirizou, você correu atrás e fez por onde, e agora apaixonou, igual todo mundo que entra nessa área. Não tem como. A medicina integrativa, né, que é isso que a gente faz, porque agora tudo tem que ter um selo, né, tem que ter um nome, vamos falar assim. Nada mais é do que a medicina integrativa. Quando você entra, não tem volta. Você quer aprender mais e mais. E por isso que, assim, quando você me falou desse curso que você fez lá fora e poucos aqui no Brasil fizeram esse curso, me fala um pouquinho mais, como é que é esse curso? Então, ele aborda tanto essa parte de nutrição, né? Então, eu vou falar assim, não, muitas das coisas que eu aprendi na faculdade, é claro que eu acabei aprimorando, aprendi bastante coisa, mas muitas das coisas que eu aprendi na faculdade eu já tinha aprendido nesse curso. É um curso bem completo nessa parte de nutrição, em termos de mecanismos, em termos de necessidades do corpo, de explicar mesmo esse papel da insulina, de todos os outros hormônios que envolvem essa parte, né, do corpo. Não sei se você está me ouvindo porque ficou girando ali. Eu não sei se você me ouviu tudo que eu falei. Agora eu estou ouvindo. Você falou Tá. dos mecanismos da insulina e que o curso te explicou. Esse curso é quanto tempo de duração? Então, uma pessoa que é da área da saúde, normalmente deve demorar uns 3 meses para conseguir fazer, ou mais, um pouquinho, uns 4 meses. Eu demorei bem mais, porque eu sou uma pessoa que eu não sabia nada, zero da área da saúde. Aliás, a única área que eu tinha certeza que não queria trabalhar era a área da saúde. Então, quando chegou na faculdade, que eu tive que olhar para aquela tabela periódica, eu quase saí correndo, sabe? Assim, desespero, porque toda essa parte, assim,
de biologia, de química, tudo isso eu tinha apagado totalmente da minha memória, né? E foi um grande desafio por isso. Mas o curso, ele abrange bastante essa parte, abrange bastante a parte de exercícios físicos também, porque como o Mark Sisson é um ex-atleta, então essa parte de exercícios físicos é também tão grande quanto a parte de alimentação. Uma parte que ele aborda bastante a parte coisas que você pode fazer para melhorar essa parte de diminuir o estresse, né? Então, coisas como meditação, como caminhar ao invés de correr, né? No momento que você. Porque ele trabalha muito, como ele trabalha muito com atletas, são atletas que têm bastante fadiga crônica, né? Que acaba tendo bastante, um processo muito estressante por causa do exercício repetitivo e tudo, de competição. Então, ele aborda muito essa outra parte, o sono, né? Então, ele é um longo capítulo sobre sono. Então, tudo aquilo que está naquele livro, não sei se você já leu, Por que Dormimos, que é um livro muito bom esse livro, assim, para sono, ele ajuda bastante, mas o livro está praticamente todo no curso dele, sabe? Ele coloca tudo aquilo no curso dele e as coisas ajudam bastante para você ter um pouco mais de calma, sabe? E ajudar a melhorar ainda mais no caso de quem tem enxaqueca, tudo isso, a rotina é muito importante para quem tem enxaqueca também. Então, essa parte toda ajuda muito, né? Excelente. E a questão da água com sal, que tipo de sal que é? É realmente muito importante? Qual o motivo? Então, água com sal é muito importante. Isso foi uma coisa que eu comecei a ver com o Dr. Josh Turknett, que ele fala também. O Mark Sisson fala, mas não é uma ênfase tão grande, né? Porque hoje em dia a gente vê cada vez mais o pessoal que está aderindo a uma dieta low carb, principalmente com uma base numa dieta paleo, cada vez mais as pessoas têm falado da água com sal. Lá atrás, quase ninguém falava. Então, o Dr. Josh foi a primeira pessoa que eu vi falando e ele coloca como prioridade ali também para você conseguir sair das crises, tomar água com sal. Depois eu vi uma neurocientista que chama Angela Stanton, que ela tem livros também sobre enxaqueca, e ela também é muito bem vista nesse mundo low carb lá no exterior, né? Ela até mais lá fora, ela é mais famosa até do que o Dr. Josh, apesar de eu achar que o método dela é um pouquinho mais complicado do que o do Dr. Josh para a gente conseguir atingir o objetivo, né? Mas ela tem bastante embasamento na questão de um desequilíbrio que a gente possa ter no nosso cérebro entre sódio e potássio, né? Que a gente sabe que tem toda a questão da bomba de sódio e potássio, o cérebro de quem tem enxaqueca é um cérebro hiperestimulado, então ele já é um cérebro que funciona numa velocidade de sinapses ali acima da média, né? E por isso também aí tem um desgaste e uma maior necessidade de sódio, principalmente, porque o potássio, quer não, está muito presente em quase todos os alimentos que a gente consome, todos têm uma grande quantidade de potássio e acaba tendo um desequilíbrio nessa quantidade de sódio e potássio. E por isso acaba sendo necessário para quem tem enxaqueca, principalmente, tomar a água com sal.
As pessoas que têm enxaqueca, só para terminar, as pessoas que têm enxaqueca, elas costumam urinar acima da média. Então, principalmente quando estão perto de ter crise. Então, elas acabam urinando mais e quando urina mais, perde mais o sódio e por isso também ajuda na crise. Excelente. E é qualquer sal, sal refinado? Como é que é isso? Só não dá para ser o sal light, né? Porque nesse caso o sal light ele tem bastante potássio. Então pode ser qualquer sal. É óbvio que aí quando a gente fala para a pessoa que tem enxaqueca, a gente sempre tem uma preocupação em todos esses conservantes ou até o antiumectante que vai no sal. Então, quanto mais puro, é melhor. Mas não quer dizer que o sal cisne não vá fazer efeito no momento de crise. Ajuda também, pode tomar o sal cisne mesmo, qualquer sal, que não tem problema nenhum. Ótimo. Mas assim, se for recomendar, o sal grosso, que é o sal marinho, ele é menos refinado, seria... Sal marinho, eu tenho gostado bastante de tomar, de usar o sal de Mossoró, é o que eu tenho usado ultimamente. Já usei bastante aquele sal de Guerande, né, que é um sal francês importado, mais puro, assim, um sal cinza, meio cinza, assim, né? E também é bom. Lá nos Estados Unidos o pessoal gosta bastante de uma marca que chama Real Salt, mas é um sal que para a gente chega num preço absurdo, não dá nem para pensar em comprar. Lá para quem mora lá vale a pena, né? E tem o sal do Himalaia, mas às vezes o sal do Himalaia a gente não sabe o quanto que já foi batizado ou não, né? Tem que ver se vale a pena todo esse sacrifício. Às vezes é mais fácil procurar, olhar atrás no rótulo, ver, que eu acho que isso vale, olhar no rótulo dos alimentos vale para qualquer coisa, entendeu? Isso é o básico que as pessoas deveriam fazer para tudo que forem consumir. Ótimo. Valéria, para quem tem enxaqueca, tem alguma suplementação que você indica que ajuda bastante? Porque, assim, suplemento é um mundo, né, de possibilidades. Na modulação intestinal nós temos alguns que a gente gosta bastante, por exemplo, o magnésio não pode faltar. Como é que você lida com os suplementos? Então, aí é uma questão também, porque assim, eu até tenho um destaque no meu perfil lá falando até sobre o magnésio, porque as pessoas ficam esperando um milagre. E para enxaqueca não tem milagre, sabe? Porque é uma doença que é multifatorial. Então não adianta eu te falar uma única coisa. Se você cuidar da sua alimentação perfeitamente e não estiver dormindo bem, você vai ter dor, entendeu? Se você cuidar da sua alimentação e você dormir bem e ainda assim não fizer exercício, pode ser que você tenha dor, entendeu? Então, assim, é uma vida de monge para quem tem enxaqueca. Sinceramente, esse é o segredo. Aí eu posso te falar como suplemento, o que eu mais gosto é o caldo de ossos. Eu acho que se for para a gente falar, eu acho que é mais óbvio que eu tomo magnésio, eu acho magnésio bom, mas o magnésio sozinho não vai fazer milagre, assim como também o caldo de ossos sozinho não vai fazer milagre. Não tem, são vários aspectos que precisam ser tratados quando a gente está falando de enxaqueca. Se a gente abordar um único aspecto, não vai adiantar, entendeu? E dependendo da pessoa, às vezes fazendo tudo isso ainda é difícil. Verdade. Aí entra o que a gente fala muito aqui também, né? Que não existe almoço grátis, né? Não tem atalho. Tem que mudar a alimentação Não, melhor, tem que não, e tem que ser tudo ao mesmo tempo, sabe? Não é uma coisa, então tá bom, então agora eu vou fazer a alimentação, tá bom. Mas isso não vai ser o suficiente, eu já vou antecipar, assim, que
não vai ser o suficiente. Se você dormir fora de hora, você vai continuar tendo dor. Ou se você... E além disso tudo, se você tem uma vida desregrada e toma muita medicação, né, muito analgésico, mesmo que não tenha uma vida desregrada, mas você, por algum motivo, acabou caindo em tomar, precisando tomar muito analgésico, enquanto não fizer todas as mudanças para daí depois começar a trabalhar essa parte de controle, de tomada da medicação, porque isso que é muito importante, sabe? Ao invés de fazer o que todo médico indica, que é tomar o remédio no primeiro sinal de dor, é tomar quando você não aguentar mais, porque senão aquilo vai virando um vício, uma bola de neve que você não consegue segurar nunca mais. Não é fácil, mas o protocolo é possível. A água com sal ajuda bastante, mas tem que fazer todo esse trabalho de base. Excelente. É o que eu imaginava mesmo. Até para as patologias do intestino também. A gente não tem jeito. Se não mudar hábitos, isso aí era uma coisa quando eu fui um médico só tradicional, vamos falar assim, conseguia melhorar o paciente até um certo ponto. E aquilo começou a me frustrar. Eu preciso de mais do que isso, tá? 80%, 90% tá pouco. Eu tenho que chegar próximo aos 100%. E quando eu comecei a incorporar a multidisciplinaridade, hoje eu tenho uma nutricionista do meu lado que, para tudo, eu falo, intestino irritável, não tem jeito. É comigo, é com ela, é com a psicóloga integrativa. E aí sim, a gente começa a ver resultados, né, naqueles pacientes que sentam na sua frente e falam, doutor, essa é a minha última esperança. Eu já fui em 4, 5 médicos, aí a gente já fala, pô, mais um desafio, vamos embora. E quando a gente consegue melhorar esse paciente, fazer ele entender que está nas mãos dele, que na verdade eu sou só um tutor que vou conduzi-lo nessa travessia, as coisas mudam de figura, né, Valéria? Porque a maioria das pessoas, elas esperam a pílula mágica, né? Verdade. Elas não estão atrás elas esperam que só o fato dela te contratar, de chegar no seu consultório, que tudo que você seja capaz de fazer com que tudo aquilo melhore, né? Com no máximo uma pílula, uma coisinha que ela tenha que tomar, mas que ela não precise sair da zona de conforto, porque sair da zona de conforto é que ninguém quer hoje em dia, né? E todo mundo quer um leitinho quente, um colinho, uma coisinha assim, né? Não quer ralar, não quer ficar lá fazendo, quer o chá seca a barriga, mas não quer ficar fazendo abdominal, né? Então é meio por aí, assim, as pessoas estão atrás da facilidade, né? Então, como você mesmo falou, não tem lanche de graça, então a gente tem que ralar, não tem jeito, tem que sair da zona de conforto. E eu falo que é preciso que a pessoa, para conseguir realmente mudar, principalmente numa questão tão difícil, tão complexa como a enxaqueca, a pessoa precisa estar a fim de agarrar o touro com a unha, sabe? Aquela vontade louca, isso aqui eu quero de todo jeito, né? Então, assim, eu lembro quando foi para eu fazer a mudança, né, da minha alimentação lá atrás, para começar a fazer uma dieta cetogênica, eu fiquei com bastante medo, não tinha ninguém ali para me apoiar. Mas eu falei, eu não tenho mais nada a perder, né? Tudo que eu poderia fazer, eu já fiz. Então eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso funcionar de todo jeito. Onde que eu posso estar errando? Então, se não tivesse funcionando, eu procurava achar onde que eu poderia estar errando. E eu acho que é isso que falta um pouco, sabe? As pessoas querem, não, isso, mas tenta uma semana, 2 semanas e desiste, porque tudo é difícil, né? As pessoas não estão a fim de uma mudança de verdade. É verdade. Eu vejo isso muito no consultório, que às vezes a pessoa
quer que eu resolva em uma consulta. É impossível, gente. Você estragou, entre aspas, seu intestino em 30, 40 anos, eu vou demorar pelo menos uns 6 meses para começar a implementar algumas mudanças que vocês vão começar a ver resultado. Começou a ver resultado, os próprios resultados acabam empolgando o paciente. Aí ele, vamos lá, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Então, é uma coisa que eu já deixo claro na primeira consulta. Estou te conhecendo agora, estou vendo o seu problema agora, eu já consigo regular uma coisa ou outra. Ele sai com a cartilhazinha que eu falo que não é para assustar, não é para pôr em prática tudo de uma vez. A lei de Pareto, né, 20% de mudança já pode gerar 80% de melhora. E, e vou guiar. Eu sou guia, eu não sou. Eu vou até a beirada da ponte. Quem atravessa a ponte é ele sozinho. É isso, é porque a gente está ali só para tentar orientar, né? Dizer o que que é para fazer, mas fazer é a pessoa que tem que fazer, não tem jeito, né? Não tem outro jeito. E Exato. é difícil, né? E às vezes a pessoa tá a fim de fazer tudo, mas não tá a fim de dormir mais cedo, de deixar largar o celular, né, mais cedo, ficar ter uma vida mais regradinha, não é fácil, não é fácil. A maioria das pessoas tem bastante dificuldade com isso, né, de tentar fazer essa mudança toda, mas vale muito a pena, né? Eu vejo assim, para mim é muito, eu me sinto muito bem, né? Então assim, a minha vida é outra totalmente. E é engraçado que assim, que agora na quarentena, meu filho quis fazer um curso de um outro médico, um curso de sono, né, numa plataforma que tem lá nos Estados Unidos, que é bem interessante, chama Mind Valley, e eles têm um dos cursos é sobre o sono. Meu filho quis fazer o tal do curso, e era assim, tudo que o médico propunha, era tudo que eu já vinha fazendo, porque eu já tinha feito o curso do Mark Sisson, que era baseado naquele livro lá do Porque Dormimos. Não é o mesmo médico, mas o conceito é bem parecido. E aí, tudo que o médico falava, meu marido virava assim para mim e falava assim: não acredito, tudo que você sempre falou para a gente fazer. Eu falei: pois é, né? Então, tá aí. Porque santo de casa não faz milagre, né, Eurípides? Você sabe que não é fácil. Mesmo. E, Valéria, já passamos bastante o tempo, o bate-papo está muito bom. E quando é assim, Tá ótimo. a voa. Você já deu bastante dicas de livros, né? Mas eu sempre peço para os meus convidados, se tiver mais algum outro, livros que mudaram sua vida, não precisa ser da área só, pode ser fora da área. Tem mais algum que você quer citar para a gente? Bom, tem vários livros, né? Se a gente for começar a falar aqui, tem vários livros que eu acho que são importantes. Além desse do Dr. Josh, que para mim foi de grande mudança na minha vida, tem o livro do Rob Wolf, que é Wired to Eat. Eu não sei como é que é em português, mas eu sei que ele tem em português, do Rob Wolf. Você já viu esse livro? Não. Ele é muito bom. Não, não lembro. E tem um outro agora que eu acabei de fazer a resenha também, que tá lá no meu no meu Instagram, que é também do Rob Wolf, que é Sacred Cow, que ainda também não tem em português. Esse eu sei que não tem. O primeiro eu acho que tem. Só não sei qual seria, depois se você quiser eu te falo qual seria o nome em português do Wired to Eat, mas é um livro que, que me ajudou bastante a entender também toda essa essa parte, né, do porquê a gente engorda, né? Porque assim, eu acho que
O livro do Gary Taubes aborda muito mais essa parte da hormonal, né, do papel da insulina. O Robb Wolf, ele já fala já de um outro lado, né, que essa combinação de carboidrato com gordura é uma coisa que na natureza não existe, que então isso nos faria a gente ter, porque a gente o ser humano é um animal que busca a energia. Então, pela busca da energia, a combinação de carboidrato com gordura seria aquilo que faria muito mais a gente ir atrás, né, deste tipo de alimento, porque ele tem uma combinação explosiva para a gente. E é justamente isso que a gente encontra na maioria dos alimentos industrializados que nos fazem consumir tanta coisa. Não só o carboidrato, né, mas a gordura, a junção dos dois, né? É bem interessante também esse livro. E o Sacred Cow, que é uma coisa que eu estou muito focada ultimamente, porque tem todo esse questionamento de comer carne, né? Do porquê comer carne, se comer carne faz mal, que você está agredindo o meio ambiente, que tem toda essa preocupação com quantidade de gases que os ruminantes emitem, não sei o quê. E eu acho que esse livro ele é fenomenal, porque ele aborda todo, de cabo a rabo, todos esses aspectos. O que acontece e por que uma agricultura regenerativa seria a melhor opção para a nossa espécie aqui na Terra. Excelente. Então, conta pra gente seus projetos atuais, como que o pessoal te encontra e se tem algum projeto futuro aí. Então, eu em breve estou me formando, né? E aí sim serei uma nutricionista e poderei trabalhar